Nós já falamos aqui então da psicologia clínica, seja atendimento particular, seja atendimento vinculado a plano de saúde, atendimento em políticas públicas ou prestações de serviços na assistência social, muito vinculado à psicologia social, e atendimento dentro das unidades de saúde, da psicologia dentro do contexto organizacional de trabalho, que existe um leque enorme de possibilidades, até mesmo você ter uma empresa que presta serviços de psicologia para empresas, para pessoas que querem desenvolver nas suas carreiras. Nós também trouxemos agora a psicologia jurídica, as possibilidades aí dos três principais esferas da justiça. Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube Psicólogo Manuel Carvalho. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema muito fascinante para você que deseja entender um pouquinho melhor sobre o mundo, o universo da psicologia. Nós vamos falar dos principais campos ou áreas de atuação da profissão de psicologia aqui no Brasil em pleno ano de 2024. Isso mesmo, será que você conhece as principais áreas onde há a maior inserção de profissionais de psicologia no mercado? Quais são os campos de atuação dos profissionais de psicologia, as possibilidades, inclusive, dessas atuações? Se você quer saber mais informações sobre as áreas de atuação da psicologia, fique conosco, porque logo após a nossa vinheta, esse vai ser o tema aqui do nosso programa. Muito bem, agora nós vamos falar sobre os principais campos e áreas de atuação de profissionais de psicologia aqui no Brasil. Mas é importante fazer um destaque. A psicologia no Brasil é uma profissão regulamentada. Vamos fazer 50 anos de regulamentação da psicologia no Brasil no mês de agosto deste ano. E como uma profissão regulamentada, para você atuar como psicólogo e psicóloga, é preciso que você tenha graduação, nível superior, curso de psicologia, e que você esteja inscrito com seu CRP, ou sua carteira profissional, registrada e ativa no Conselho Regional do teu estado. Mas é comum que muitas pessoas confundam psicologia com psicoterapia. E no programa de hoje nós vamos tentar trazer mais luz a essas confusões que acontecem, trazer um pouquinho mais de conhecimento do que o profissional da psicologia pode atuar, quais são as possibilidades que nós temos do ponto de vista de possibilidades de prestação de serviço e quais são os principais campos que hoje no Brasil os profissionais de psicologia estão inseridos aí no mercado de trabalho. Excelente informação aí para você que pretende conhecer mais sobre a psicologia, que já está fazendo a psicologia e que quer, inclusive, trabalhar com esse campo profissional que aqui para nós é tão apaixonante. A psicologia, enquanto ciência, ela foi regulamentada, como eu disse, há 50 anos atrás, na década de 60. Mas é claro que tanto aqui no Brasil quanto em outros países já existia profissionais de psicologia atuando, prestando serviço. Tradicionalmente, aqui no Brasil, a psicologia foi inserida em duas grandes áreas, ou iniciou em duas grandes áreas. A psicologia clínica e a psicologia nas organizações, nas empresas. É bom destacar que houve um censo do Conselho Federal de Psicologia para identificar qual é o perfil do profissional de psicologia no Brasil. E mais de 70% dos profissionais responderam que são psicólogos clínicos, que atuam nas clínicas. Então, com certeza, essa é a principal área de atuação de profissionais de psicologia, ou seja, psicólogo trabalhando em consultórios, que é inclusive o que a maioria da população associa quando a gente fala, eu sou psicólogo, a pessoa pensa logo que eu vou estar trabalhando num consultório, sentado numa poltrona, alguns até pensam aí sentado num divã, né? Mais para psicanálise do que para psicologia. E eu vou estar atendendo pessoas, entre aspas, que normalmente a sociedade associa que tem transtornos mentais, ou seja, que não são muito boas, né? Do ponto de vista da sociedade, ou que não são normais, né? Do ponto de vista aí do comportamento. Mas hoje isso tem melhorado graças a um trabalho, né, de divulgação, de maior sensibilização e educação da própria sociedade. Mas sim, o principal campo de área de atuação do profissional da psicologia é a psicologia clínica, fazendo processos de psicoterapia. Mas, trazendo algumas dicas sobre essa prática, esse contexto de atuação, no consultório, o psicólogo não trabalha só com psicoterapia, tá? Nós trabalhamos com orientação e aconselhamento pessoal e profissional, nós trabalhamos com orientações profissionais, nós trabalhamos com avaliações de desempenho,
para melhorar o potencial do desenvolvimento humano dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Realizamos práticas de avaliação psicológica clínica para avaliação ou de transtornos psicológicos, quando necessário, ou avaliações de comportamentos que podem estar sendo disfuncionais, avaliação de algum tipo de comportamento que possa estar trazendo algum prejuízo em várias esferas, pessoal, familiar, de aprendizagem. Então, a avaliação de transtornos como o TDAH, avaliações de padrões de comportamento para melhor adaptação em relação a um novo trabalho, a um relacionamento. Então, psicólogo clínico, onde a grande maioria dos psicólogos estão inseridos, com certeza é a principal área, o campo de atuação, mas não só se confunde com psicoterapia. Inclusive, trabalhamos muito com o aconselhamento psicológico dentro do próprio consultório clínico, atendimentos individuais e até mesmo em grupo. Mas o objetivo desse programa é trazer para você luz sobre outras áreas e possibilidades de atuação de psicólogas e de psicólogos. Dentro ainda do contexto clínico, existe uma área que tem empregado muito psicólogos recém-formados. Nós estamos falando dos atendimentos por plano de saúde. Aqui trazendo só esse adentro para mostrar que hoje um campo de atuação que tem inserido muitos profissionais de psicologia são os atendimentos por planos, né? Ou atendimentos psicológicos conveniados por planos. Psicólogo muitas vezes conveniado diretamente ao plano ou prestando serviço a uma clínica que é conveniada a um plano de saúde específico. Ainda está dentro da área clínica, mas com certeza está entre as principais áreas de inserção do psicólogo no mercado de trabalho, tá? Saindo da área clínica, vamos falar agora de outra área que com certeza está entre as principais áreas de inserção do psicólogo no mercado de trabalho. Nós estamos falando das políticas públicas. Isso mesmo, você sabia que nós, psicólogos e psicólogas, trabalhamos também em políticas públicas? Políticas públicas está dividido principalmente em duas grandes políticas. A política pública do SUAS, no trabalho na assistência social, que com certeza hoje, se a gente for falar de 2024, dos 5 anos atrás e dos próximos anos, nós entendemos que as políticas públicas do SUS trabalhar em CREAS, em CRAS, né, que são serviços dispositivos para pessoas que estão buscando algum direito social, que estão em situações de vulnerabilidade, né, em situações inclusive de situações de violência, algum tipo de abuso e até mesmo de alguma medida socioeducativa em casos de jovens, né, de adolescentes, o psicólogo e a psicóloga está inserido em vários dispositivos do SUAS, tá? Nas secretarias de assistência social e aí dos municípios, prestando o serviço. Então, o psicólogo e a psicóloga também trabalha nessas políticas que está muito vinculada à psicologia social. E hoje é uma das principais portas de emprego de psicólogos e psicólogas, porque é obrigatório, existe uma lei aqui no Brasil que determina que onde tem as políticas da assistência do SUAS tem que ter um profissional de psicologia. Outra política pública mais relacionada à saúde, o psicólogo está inserido em unidades básicas de saúde, em centros de atenções psicossociais, os CAPs, né, que atendem pacientes com transtornos, tem os CAPs especializados para criança, adolescente, tem os CAPs especializados para dependentes químicos, então o psicólogo também está inserido aí, geralmente prestando serviço ou como psicólogo concursado ou como psicólogo contratado para os órgãos dos poderes executivos, né? Secretarias do município ou do estado, prestando serviço aí então para CAPs, CRAs, unidades básicas de saúde, unidades de atendimento à saúde familiar, né? Tem núcleos de atenção à família, então são vários programas de atenção em saúde. Então nós já vimos aqui 3 campos: psicologia clínica, políticas públicas do SUAS, da assistência social, e políticas públicas do SUS, da atenção à saúde básica e também à saúde especializada da sociedade. Mas a psicologia não para por aí. Veja que são muitas oportunidades de atuação de profissionais de psicologia. E a escolha desses locais também depende muito da própria identificação do psicólogo com a psicologia. O psicólogo tem identificação com a psicologia mais social, né? Ele normalmente vai para políticas públicas. O psicólogo tem uma identificação muito com psicologia clínica, com diagnóstico, com psicoterapia. Geralmente ele vai para a psicologia clínica. Mas existem outras áreas de atuações que são, com certeza, bem referendadas aqui, inclusive no Brasil. Nós estamos falando de uma das áreas tradicionais da psicologia, psicologia organizacional e do trabalho, onde o profissional de psicologia ele presta serviços ou como psicólogo contratado de uma empresa ou como consultor e empreendedor, né, prestando aí consultorias para uma ou diversas empresas.
trabalho com empresas, o psicólogo vai trabalhar pensando aí primeiro num ramo mais tradicional, em avaliação e seleção de pessoal, né, contratação de empregados, fazendo avaliações, aplicações de testes, fazendo vivências de grupo, tudo focado em encontrar o trabalhador e a trabalhadora mais adequado, né, ao perfil que a empresa procura naquele momento para aquele cargo. Ações e intervenções voltadas à qualidade de vida no trabalho, à atenção à saúde do trabalhador, diagnósticos organizacionais de estresse, diagnósticos organizacionais relacionados às doenças ocupacionais, avaliações também chamadas psicossociais no trabalho, avaliações de trabalhadores que atuam em situações de risco, né, para aqueles periódicos que dependendo da atividade anual, a cada 2 anos, para saber se eles podem continuar naquelas atividades. Então, veja que o psicólogo, dentro de um contexto de empresa, ele também atua muito direcionado à saúde e atenção em saúde do trabalhador. Isso com certeza se reforçou nos últimos anos, após a ocorrência da pandemia, onde se percebeu as empresas tiveram, né, algumas de uma forma bem mais direta do que outras, o impacto da necessidade de cuidar da saúde mental do trabalhador. E ninguém melhor para cuidar da saúde mental do trabalhador do que um especialista em saúde mental, como um profissional de psicologia. Ainda dentro do contexto organizacional do trabalho, o psicólogo também pode atuar, seja vinculado à empresa, mas normalmente como um consultor diretamente para o trabalhador, em ações e intervenções de aconselhamento, desenvolvimento e orientação profissional para o próprio trabalhador que quer crescer e se desenvolver numa carreira. Ações de desenvolvimento de perícias de saúde do trabalhador, normalmente prestando atenção à saúde do trabalhador, né, fazendo ações relacionadas ao adoecimento mental do trabalhador, ou prestando uma assistência técnica para a empresa ou para o próprio trabalhador. Além disso, desenvolvendo pesquisas, publicações relacionadas a essas temáticas. Como nós trouxemos agora uma esfera ligada à saúde, vinculada à justiça, nós vamos trazer uma outra grande área de atuação. O psicólogo e a psicóloga também podem atuar, né, em demandas da instância judicial. Será que você sabia disso? Isso mesmo, nós, psicólogos e psicólogas, podemos atuar com o que nós chamamos de psicologia jurídica. E dentro desse campo, existem diversas possibilidades de atuação. Não vou ter como falar de todas aqui, mas vou citar 3 principais campos, né, de atuação do psicólogo na esfera judicial, que é a psicologia atuando dentro da justiça penal, a psicologia atuando dentro da justiça civil e a psicologia atuando dentro da justiça do trabalho. Na justiça penal, vinculada a processos penais, onde o psicólogo e a psicóloga podem estar como perito ou assistente técnico relacionado à avaliação da periculosidade, né, de uma pessoa que está respondendo um processo criminal ou que já está, né, cumprindo pena e há uma necessidade de avaliação se ele pode retornar à sociedade ou não. Então, o psicólogo pode ser um dos profissionais que faz parte da equipe que vai fazer avaliações para avaliar o perfil, né, daquela pessoa, se há indicadores de riscos, perfis de transtornos de personalidades, indicadores de perfis criminológicos, para verificar se aquela pessoa em si ela ainda traz risco para ela e para outras pessoas. Esse é um exemplo. Perícias dentro do próprio processo enquanto está tramitando, o psicólogo atuando como perito na esfera penal, e o psicólogo também ainda pode atuar ainda pensando nessa esfera penal, como um psicólogo também dentro do próprio sistema prisional, tá? Com ações bem direcionadas para as pessoas, para os detentos, as pessoas que estão lá em regime de liberdade, né, privada. Outra área de atuação dentro da psicologia jurídica, a psicologia na área civil, que, na minha opinião, hoje, pelo menos assim, na região que eu tenho contato, que eu atuo, que eu tenho colegas que eu supervisiono, é uma das áreas onde o psicólogo na área civil mais acaba atuando, que é a área civil. Nessa área, o psicólogo, ele geralmente vai atuar em processos ou em situações relacionadas a crianças, idosos, principalmente, e adolescentes, que são vitimizados, né, de violência, de negligência de direito, ou abuso, ou suspeita de abuso. O psicólogo geralmente atuando como um operador, né, de direito, ajudando o processo judicial, né, sobre essas situações que envolvem essas crianças. Pode atuar também como próprio assistente técnico das partes. Situações em que envolve guarda, né, compartilhada, questões de adoção. Então, o psicólogo, como um especialista do comportamento humano, ele é acionado normalmente pela autoridade judiciária para compor também o trâmite aí desse processo, para fazer avaliações, emitir laudos, fazer visitas, emitir relatórios psicológicos, para ajudar a autoridade judicial, né, a decidir sobre aqueles processos relacionados geralmente a essa esfera
da Justiça Civil. Outra área, essa área que eu atuo bastante, é a área da Justiça do Trabalho, onde o psicólogo ele atua ou como perito nomeado pela Justiça ou como assistente técnico de confiança das partes, da empresa ou do trabalhador, em demandas e processos relacionados a adoecimento mental no trabalho e a processos que envolvem processos de indenização por danos morais, por assédio psicológico, por assédio a saúde mental, por problemas da saúde mental, melhor dizendo, relacionados, ou pelo menos, né, que o trabalhador entra com processo, geralmente essa é a principal causa, o trabalhador entra com processo na Justiça do Trabalho, alegando que o seu adoecimento mental tem relação com o trabalho ou com a dinâmica do trabalho. E aí a empresa e o trabalhador, eles têm direito a ter assistência técnica do serviço de psicologia, eles podem contratar, e normalmente a autoridade judiciária, em demanda de saúde mental no trabalho, nomeia ou um psiquiatra ou um psicólogo para ser perito do processo. Então, estes são exemplos de atuação do psicólogo dentro da esfera judicial. É claro que o psicólogo também pode ser um psicólogo institucional dentro da esfera judicial, onde na realidade ele não vai estar atuando diretamente com a atividade fim, ou seja, os processos, mas ele vai estar atuando com a própria dinâmica institucional, com os funcionários, com as equipes, né, do próprio sistema judiciário, tá? Outra área de muita atuação de profissionais de psicologia e que, na minha opinião, pelo menos na região onde eu estou, cresceu muito, né, nesses últimos anos, né, novamente por causa da pandemia, da abertura de muitos hospitais, é a inserção do psicólogo e da psicóloga. É claro que isso já existia muito antes, mas a gente percebe que houve uma maior inserção dentro de hospitais. Então, a psicologia hospitalar, isso mesmo, o psicólogo e a psicóloga também pode atuar dentro de um hospital, prestando atenção, né, à saúde, prestando atenção aos serviços psicológicos, às pessoas e às famílias dos pacientes que estão acamados, mas também fazendo trabalho com a própria equipe do hospital, né, visando aí uma maior, né, e melhor humanização da equipe, suporte psicológico quando necessário para funcionários, para pacientes e familiares de pacientes, entre várias outras práticas. Muito, muito interessante. E é lógico que dentro do hospital existe um leque enorme de possibilidades de atuação. Olha que legal, para você que está até aqui conosco, a psicologia então não se confunde só com psicoterapia. Essas atividades que eu falei, essas áreas de atuação, elas são bem diferentes do ponto de vista de exercício de prática do que a gente está acostumado a associar um psicólogo lá no consultório prestando psicoterapia. Nós já falamos aqui então da psicologia clínica, seja atendimento particular, seja atendimento vinculado a plano de saúde, atendimento em políticas públicas ou prestações de serviços na assistência social, muito vinculado à psicologia social, e atendimento dentro das unidades de saúde, três campos já. Nós falamos então também, logo depois, da psicologia dentro do contexto organizacional do trabalho, que existe um leque enorme de possibilidades, até mesmo você ter uma empresa que presta serviços de psicologia para empresas, para pessoas que querem desenvolver nas suas carreiras, então podendo aí trabalhar inclusive com empreendedorismo. Nós também trouxemos agora a psicologia jurídica, as possibilidades aí dos três principais esferas da justiça, com possibilidades enormes de atuação, inclusive atuando também como perito, um empreendedor, né, como assistente técnico, tendo uma consultoria voltada para essa área, e a psicologia hospitalar. Mas, assim como eu, deu uma respirada que não parou não, viu? A psicologia, ela é uma profissão que realmente tem muitas possibilidades. Eu costumo brincar com meus alunos, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas e talvez apenas uma pessoa, mas que esteja em conflito consigo mesmo ou precisando desenvolver seu potencial, ali tem espaço para uma prática da psicologia. Muito interessante isso, né? Próximo campo de atuação, um campo que atualmente vem sendo reconhecido pela sociedade, pelo trabalho demonstrado pelos profissionais de psicologia, pelas situações que a sociedade tem vivenciada, é a psicologia escolar, que também podemos falar da psicologia educacional escolar. Vou falar mais especificamente da psicologia escolar. Isso mesmo, a atuação de profissionais de psicologia no contexto da escola e geralmente aí dentro da escola. Vários municípios e estados hoje têm leis, né, ou estão regulamentando leis da obrigatoriedade das escolas ter inserido um profissional de psicologia. Muito importante isso, porque o psicólogo na escola, nos últimos anos, se vem desenvolvendo muito do ponto de vista técnico. Ele não é um profissional só que vai atender, né, entre aspas, um aluno, entre aspas, problemático ou que está com problemas de aprendizagem. Não, o psicólogo nas escolas hoje, eles estão inseridos num
projeto, num plano ou num papel estratégico do processo de ensino e aprendizagem. Ele vai atuar não só com os alunos das mais variadas faixas etárias, desde aluno do ensino infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, vai atuar com o corpo dos funcionários da escola, os professores, os funcionários, os coordenadores, os profissionais da psicopedagogia, vai trabalhar com o fortalecimento do próprio processo de ensino-aprendizagem, trazendo instrumentais, né, conhecimentos, trazendo técnicas para os professores de como melhorar o seu processo de ensino-aprendizagem, trazendo conhecimentos da psicologia para os professores. Então, vou trabalhar com psicoeducação, trabalhar também com aqueles alunos que têm algum tipo de necessidade, que precisam de algum tipo de atendimento, orientação, não só com os alunos, mas com os professores para como aprender a lidar, né, com essas situações, inclusive com os programas muito importantes de inclusão, né, que existem dentro do contexto escolar. Dentro da escola, o psicólogo pode fazer planejamentos diversos voltados para trabalhar próprio processo de desenvolvimento emocional de adolescentes e de crianças, trabalhar com o processo de orientação profissional e vocacional dentro do contexto escolar, fazer consultorias de psicologia para os funcionários, trazendo orientações, aconselhamentos para as famílias dos alunos. Então, há uma possibilidade também enorme do serviço de psicologia dentro do contexto escolar e educacional. Outro campo de área de atuação de profissionais de psicologia é o campo da psicologia relacionada à psicologia do esporte, que vem se desenvolvendo. Uma prática aí bem interessante. É claro que em algumas regiões ainda é bem tímida essa atuação, essa inserção do psicólogo, mas cada vez mais os atletas, os clubes, né, as equipes têm percebido a necessidade de ter um suporte psicológico, mas principalmente de ter uma assessoria técnica de um psicólogo, porque não é só psicólogo trabalhando com esporte para atender aquelas pessoas que estão demonstrando algum tipo de dificuldade, algum tipo de angústia ou algum tipo de problema emocional. O psicólogo hoje está sendo inserido para desenvolver programas para o potencial, né, dos atletas, para o potencial da equipe, como uma assessoria técnica dessas equipes. Então, é uma prática também muito importante do serviço de psicologia. Existem muitas outras áreas, mas eu queria dar destaque a uma das áreas agora, só a gente vai falar de um grupo de áreas onde o profissional da psicologia atua como um ente do Estado, né, ou representando o Estado em práticas de perícias que nós chamamos de avaliações e perícias normativas. As avaliações para trânsito, onde hoje no Brasil é obrigatório, né, algumas décadas já, a qualquer pessoa que queira tirar a sua primeira carteira ou que seja motorista profissional e queira renovar a sua habilitação, precisa passar por uma avaliação psicológica. Existem vários estudos que mostram a importância de se fazer do profissional da psicologia. Essa com certeza é a principal prática do psicólogo do trânsito, mas existem outras práticas trabalhando com a educação do trânsito. Tem psicólogos do trânsito que trabalham com assessoria das divulgações, das comunicações, das propagandas relacionadas ao trânsito. Então existem várias possibilidades de atuação nesse campo do trânsito, mas com certeza a principal prática é dentro das clínicas de trânsito para avaliação da CNH. A psicologia também como uma prática vinculada a podemos dizer assim, uma responsabilidade do Estado, que é as avaliações vinculadas a manuseio e porte de arma de fogo. Então, eu posso atuar dentro do meu consultório como psicólogo credenciado da Polícia Federal para avaliar aquelas pessoas que querem ter registro, que querem comprar arma, que querem praticar tiros. Mais uma vez, existem estudos, existem pesquisas, existem normativas que trazem para o profissional de psicologia essa atuação visando a segurança de quem quer ter a arma e principalmente das pessoas que estão próximas dela. Então, avaliando os riscos, se aquela pessoa pode ou não pode ter uma arma. São avaliações que a gente chama de avaliações normativas. Nós também podemos atuar, seja vinculado a uma unidade de saúde, a um hospital, uma clínica, seja no próprio consultório, com perícias em saúde, avaliações para vasectomia, laqueadura, cirurgia bariátrica e outros procedimentos médicos, que é necessário ter um apto psicológico para aquelas pessoas que querem atuar. Por fim, o psicólogo e a psicóloga, respira aí que estamos terminando, pode atuar também como um pesquisador na área da psicologia, como um professor, né, dentro de graduações, de pós-graduações, como docente, pesquisador e docente dentro da área da psicologia. Também pode atuar como um profissional vinculado a áreas
de propaganda e de marketing. Tem muitos profissionais hoje que atuam nessas áreas, né, prestando assessorias também. E como eu disse aqui durante o vídeo, onde tiver aí uma necessidade de entendimento do comportamento humano, de ações que possam aprimorar e melhorar o processo, né, do desenvolvimento e dos resultados de algum serviço relacionado a essas pessoas, ali há um espaço para um profissional de psicologia. E você, conhecer todas essas áreas de atuação de profissionais de psicologia? Tem mais sugestões de áreas? Claro que eu não falei de todas aqui. Tem alguma área que eu não falei que você gostaria de dar destaque? Coloca aqui na descrição desse vídeo. E o que você achou desse universo de possibilidades de atuação de profissionais de psicologia? Um ponto interessante é que a psicologia, diferente de outras práticas, de outras profissões, melhor dizendo, você pode, na sua graduação, focar em uma área específica, investir, fazer cursos, né, nessa área. Depois que você estiver atuando nessa área, você pode começar a investir, se qualificar, ter supervisão, cursos, para começar também a atuar em outra área. Várias profissões não têm essa possibilidade. Então, eu, por exemplo, atuo em mais de 4 áreas da psicologia. E você pode, desde que você se qualifique, se prepare, né, tenha um acompanhamento, uma supervisão, enquanto o profissional de psicologia está prestando serviço em mais de uma área. Isso é fundamental e essencial, eu entendo, até para você ter mais contatos com as próprias pessoas em diferentes situações e você aprende mais sobre o ser humano. Mas um ponto importante também é a possibilidade de prestação de serviços. Para finalizar, cabe destacar, como eu disse, que segundo o censo, o profissional de psicologia está muito inserido em áreas clínicas, mais de 70% dos profissionais estão nessa área clínica. E segundo o censo, em menos de um ano, mais de 80% dos profissionais que se formam já estão empregados no mercado de trabalho. E esse número melhora nos próximos 2 ou 3 anos. Então é uma excelente oportunidade para você que quer abraçar essa profissão, que quer se desenvolver nessa profissão. Ela tem hoje uma inserção muito boa no mercado de trabalho e você tem um leque de possibilidades enorme. Então, se você está pensando em fazer psicologia, mas não é tem tanta afinidade assim com o consultório clínico, não se desanime, porque existem muitas possibilidades. A gente fez só uma pincelada, algumas das principais áreas que o profissional de psicologia está inserido. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, do nosso programa. Se quer mais programas que a gente traga aqui falando informações sobre a psicologia, sobre a rotina do trabalho do psicólogo, quanto ganha um profissional de psicologia em média, deixa aqui na descrição do vídeo, deixa as tuas sugestões, os teus comentários. Sou o psicólogo Manuel Carvalho. Peço, se você gostou do nosso vídeo, que você deixe aí sua curtida. Ajude o nosso canal a bater 20 mil inscritos. Acompanhe a nossa programação. Ative o sininho para você receber a notificação do nosso próximo vídeo. Todas as semanas temos vídeos aqui publicados com temas sobre a psicologia, exercício profissional de psicólogos e de psicólogas e também sobre o comportamento humano. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.